Filosofia da Idade Média, que é o período menos comentado, né, mas não menos importante. Na história da Idade Média, a Igreja Católica é uma instituição de muito poder e, portanto, qualquer filosofia que vá contra os interesses da Igreja, ela não tem força, ela não é divulgada, ela se apaga. Então a filosofia ela só vai existir quando está ligada à Igreja. Vamos só dar ter uma visão geral ali de dois movimentos principais da Idade Média. O primeiro deles é a patrística. Patrística é a era dos primeiros pais da Igreja, ou os primeiros padres, em latim. Os primeiros padres, embora a gente conheça padre de uma forma diferente hoje, os padres eram os primeiros pensadores da Igreja, aqueles que guiavam intelectualmente a comunidade cristã. Isso então surge na Alta Idade Média, o começo da Idade Média, e o filósofo mais importante desse período é Santo Agostinho. Santo Agostinho, filósofo africano, ele faz a união do pensamento platônico com a Bíblia. Ele junta. Quando Santo Agostinho ele lê a Bíblia pela primeira vez, ele fala: nossa, mas isso é Platão. Isso é Platão. Ele começa a enxergar Platão em tudo que é lugar, ele começa a relacionar ali o pensamento platônico com a Bíblia. Então você imagina que questões ali como o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, ideal, eterno, imutável, vai ser associado ao reino de Deus, que outra teoria importante do Santo Agostinho é do Jesus Cristo interior, que é o conhece a ti mesmo, do Sócrates, do Platão, como se cada um tivesse um pedaço de Deus, a essência de Jesus Cristo dentro de si mesmo, que faz com que você possa conhecer a verdade. A verdade está dentro de você. Puramente Platão isso. Claro que algumas questões vão além do Platão. Então faz um discurso muito interessante sobre o livre-arbítrio, sobre o tempo, dizendo que não existe passado nem futuro, que existe o presente. Passado é apenas memória, o futuro é o que está por vir, mas ainda não existe, não é o ser. Faz discurso interessante para explicar questões ali muito polêmicas da Bíblia, sempre usando Platão, como por exemplo, da onde surgiu o mal, se Deus criou o bem, da onde surgiu o mal, então ele associa o mal ao não ser, Deus criou o ser, e o ser é bom, como diz no início de Gênesis na Bíblia. O não ser, o que Deus não criou, é aí que está o mal. Na outra ponta da Idade Média, temos a escolástica, na Baixa Idade Média. A escolástica tem esse nome por causa das primeiras escolas, universidades que estão surgindo. O principal pensador desse momento é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai unir Aristóteles com a Bíblia. Então, se Santo Agostinho unia Platão com a Bíblia, Aristóteles vai explicar questões da fé através do pensamento do Aristóteles. O pensamento aristotélico é um pensamento mais científico, mais empírico, apegado a observações. Que São Tomás de Aquino vai criar a ciência da Bíblia. Ele vai criar a ideia de que qualquer conhecimento científico está ligado à Bíblia, deve prover da Bíblia. Então, uma grande crítica que existe no Renascimento, posteriormente, que sempre em história você fala, poxa, criticar a igreja, muitas vezes o que está se criticando é o pensamento de São Tomás de Aquino mesmo, que é a ideia de tentar transformar a Bíblia num livro científico. Se você ler a Bíblia, talvez perceba que o interesse ali não é ciência, né? Por isso que você tem uma página falando sobre a origem do universo, por exemplo, de tantas páginas, não é esse o interesse ali da Bíblia. Mas o São Tomás de Aquino tenta, de uma forma puramente racional, explicar questões da fé. Então ele vai tentar provar racionalmente a existência de Deus, sempre ali com base no pensamento aristotélico. Questão sobre São Tomás de Aquino no Enem 2017. O texto diz assim: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. De onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus
que existe no pensamento, desde que se entenda pela palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Então aqui, São Tomás de Aquino, com uma das suas maiores preocupações, que é provar a existência de Deus. Segundo ele, uma das provas é você saber o significado de Deus. Somente por seu pensamento, somente conter essa concepção tão grande, que é o conceito de Deus, entender o conceito de Deus, para ele isso já se caracteriza como uma prova. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por, letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Não, eu não estou falando contra os hereges, aqueles que são contra a igreja. Estou falando sobre a existência, a prova da existência de Deus. Vamos pular para a última e ver de baixo para cima. Justificar pragmaticamente crença livre de dogmas? Não, eu não estou sendo pragmático, prático demais. Pelo contrário, estou teorizando bastante. E sim, eu me baseio em dogmas, verdades absolutas. Acredito nelas. Letra E. D. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados? Não, de forma alguma. Estou flexibilizando. Eu quero, São Tomás de Aquino, o objetivo é reafirmar as Escrituras. Letra C. Explicar as virtudes teológicas pela demonstração? Não. Demonstração tem a ver com método empírico, com fazer experiências. Eu não estou fazendo uma experiência. Estou fazendo uma filosofia puramente racional, em que eu dispenso ali a observação, embora baseado no Aristóteles, né? Essa talvez seja uma questão que possa confundir. Talvez você possa lembrar que Aristóteles ele se importava com a observação da natureza, mas não é o caso aqui. Sustentar racionalmente doutrina alicerçada pela fé? Perfeito. Estou usando a razão para reafirmar a fé. É isso que você mais deve lembrar do São Tomás de Aquino. É o uso da razão, principalmente aristotélica, da filosofia de Aristóteles, para confirmar a fé cristã.